novo mês e novo assunto neste mês de julho e vamos falar sobre os vira-latas. No mês passado a gente falou das raças de cães, as raças que conseguem se adaptar melhor com crianças, com as pessoas, e agora a gente vai falar do vira-latinha. O vira-latinha é uma caixinha de surpresas, né? A gente não tem muito conhecimento sobre ele, suas características, se vai se adaptar com a família ou não. Então, dessa vez a gente vai trazer e falar sobre os vira-latinhas. Tanto é que neste mês, no dia 31 de julho, é comemorado o Dia do Vira-lata. Na verdade, é uma data nos Estados Unidos. Aí, o nosso país, a gente adotou essa data para celebrar também o Dia do Vira-lata. E a gente vai falar do vira-lata para lembrar também sobre a castração e sobre o abandono de animais também, que é um número muito alto, né, de abandono de animais, sobre vários motivos que não são justificáveis, né, o abandono de animal. A pessoa quer mudar de casa, deixa o animal e leva só a família, leva seu filho, né, sendo que o cachorro também faz parte da família, tem esse tipo de abandono, às vezes o animal tá velho, não quer cuidar, não quer pagar vacina, pagar medicação que é cara, e acaba deixando o animalzinho. Então, assim, não é justificável e a gente vai trazer aí o vira-latinha sobre o abandono, sobre histórias do abandono, com a ONG Focinhos Amigo, aqui de Indaiatuba. Eles vão falar sobre a história da ONG, sobre o abandono de animais, sobre também a adaptação das famílias que vão adotar esses animais, e a gente quer saber as histórias aí por trás de tudo isso, como funciona. E se você quer um vira-latinha, se você quer adotar, ou se você já tem um, então você tem que continuar aqui com a gente para assistir até o final. Bom, estamos aqui então com a presidente, a Larissa. Deixa eu falar de novo. Estamos aqui com a presidente, a Larissa Bolanho. Ela vai falar aqui pra gente como que surgiu a ONG. A gente começou em 2018, era eu e a Nayara. A Nayara, a gente se conheceu numa feira de adoção, que era na época do Grupo Vida, que era uma outra ONG que tinha. E casos de maus tratos, de abandono aparecem o tempo todo e só crescem, na verdade. Então, por conta da demanda, e a gente queria fazer mais feiras de adoção e tudo mais, a gente optou por começar uma nova ONG, que foi a Focinho, que foi criada no dia 29 de junho de 2018. Então, a gente começou inicialmente ajudando principalmente famílias carentes. Como a gente era só 2 protetoras que começou a fazer resgate, a gente tinha alguns resgates, né? Alguns lares temporários, outros animais que ficavam na nossa casa mesmo. E a gente ajudava muitas famílias carentes. Então, a gente passava em várias casas, pegando gato, cachorro, para fazer a feira de adoção. Então, no começo, a gente ajudou principalmente famílias carentes, né? Que a cadela, a gata, acabou pegando cria, tinha aquele monte de filhote. Então, a gente levava os filhotes, castrava a mãe, se tivesse o pai na casa, castrava o pai também e tentava doar esses filhotes inicialmente. E como funciona o processo de adoção? A gente faz uma entrevista e uma visita na residência. É importante que tanto o gato quanto o cachorro não tenham acesso à rua. Na rua acontecem muitos acidentes, né? Não é só morrer atropelado. Tem muitas doenças, principalmente de gato, tem doenças que não têm cura e que são transmissíveis. Então, um gato na rua pode pegar essas doenças. Além de ser envenenado, se envolver em brigas. Então, por esses motivos, a gente não doa para casas que têm acesso à rua, né? Então, a gente faz essa visita, que também é lei na cidade. Aqui em Indaiatuba, graças a Deus, a proteção animal ela é bem forte, assim. A gente tem bastante leis para feira de adoção, leis para adoção. Então, tem lei também para o animal que tem dono não ter acesso à rua. Hoje em Indaiatuba, inclusive, tem multa. Então, a gente tem que seguir tudo certinho. Uhum. Eu sei que, para quem quer gatos, tem que ir lá na casa para ver se eles têm tela de proteção em janela. Às vezes a pessoa mora em apartamento. E, antes de mais nada, tá passando aqui
os animais, né? Os gatinhos, os cachorrinhos que estão na ONG, que estão para adoção, né? Todos já estão vacinados, certinho. Sim. Tem alguns que passam por quarentena também, né? Aham. Os gatos, a gente faz uma quarentena um pouco mais rigorosa do que os cachorros por conta dessas doenças que eu falei que são transmissíveis e não tem cura, né? Aham. Mas a gente faz quarentena em todo mundo toma vacina, todo mundo é castrado. Ó, que bonitinho. Tem que... Principalmente a castração, né? Principalmente em gato, assim, que gato que sai pra rua. Acho que a castração pra gato é muito válida, né? Tem que ter esse controle, né? Pra não ter filhotinho na rua, pra, sabe, deixar uma família assim na rua. Ai, que dó. Sim, e em Indaiatuba tem castração gratuita, né? Então é super simples para fazer o cadastro, é só ir até o CRA com um documento, com foto e comprovante de residência e preenche o cadastro. Uhum. E pra falar sobre a adaptação, né? Que eu falei sobre o gato. No podcast do mês passado, que eu falei sobre a adaptação de cães com criança, com a família, a gente vai falar também da adaptação com o vira-latinha. Como eu falei no começo, ele é uma caixinha de surpresas e a gente não sabe se ele vai ser muito agitado ou se ele vai ser calminho. A gente não tem, assim, uma noção, assim, né? Na verdade. E eu queria saber como que é essa adaptação com a família que vai adotar e o cachorrinho. Vocês presenciam, assim, esse comecinho? A gente faz um acompanhamento, principalmente das famílias que a gente sente no processo de adoção que tem mais dúvidas. A gente fica aberto 100% a qualquer dúvida, se quiser mandar mensagem. Tem vários tipos de adaptação, né? Porque, como você falou, o cachorro, o gato vira-lata, eles são uma caixinha de surpresa, né? As raças, elas têm muitas características mais padronizadas, o que o vira-lata não tem. Como é uma mistura de raças, né? Pode pegar tanto o lado bom das raças misturadas quanto o lado pior, né? Então, tem sim, e a gente faz esse acompanhamento para que também não seja devolvido, porque a devolução é um sofrimento muito grande para o animal, né? Então, para que essa adoção dê certo, a gente está ali para tentar ajudar. Uhum. A mentalidade de um animal é como uma criança. Ele não tem a mentalidade de um adulto que sabe o que é certo, o que é errado. Ele vai aprendendo com o tempo. Muitas pessoas têm dúvidas se o animal adulto, gato, cachorro, se adapta ao ambiente, à casa, né? Porque a maioria que é adotado mais rápido é filhote. Uhum. Os adultos vão ficando. Eles se adaptam. Gato tem uma adaptação muito boa. Lógico que quando você tem outros animais na casa é um pouco mais difícil. Mas a gente sempre tenta explicar para a pessoa que imagina você num lugar que você não consegue se comunicar, você não sabe o que está acontecendo, você era acostumado com uma coisa e de um dia para o outro aquilo tudo muda. Até você entender que a pessoa que está ali do seu lado não vai te fazer mal, leva um tempo. Então, eles precisam desse tempo para se adaptar, né? Uhum. E eu queria que você falasse também, trazer algum relato de alguma família, como que foi essa adaptação, tanto do cachorro como o gato, se você tem alguma história, assim. Acho que eu vou falar da minha, que acho que vai ser um pouco mais fácil. Uhum. Os meus 2 gatos foram da ONG. O primeiro gato é o Luí. A gente pegou ele com as 2 escápulas quebradas e os 2 fêmurs. Então, ele não andava. Ele tinha 3 meses e, inclusive, os veterinários queriam sacrificar. Aí, não tem como você falar pra uma pessoa, uma protetora, que vai sacrificar o animal só porque ele nunca vai andar. Eu penso que é assim, por que uma pessoa que não anda tem uma vida e um animal que não anda não teria? Então, eu levei ele para minha casa e acabou que no final ele nem precisou de cirurgia. Hoje ele parece um gato normal. Mas ele é um gato muito territorialista. Então, eu queria uma outra gata ou um gato para fazer companhia, porque a gente não percebe. Mas quando a gente tem 2 gatos, é muito melhor do que um só. Porque os 2 fazem companhia e tudo mais. E eu fui adotar a minha gata com 1 ano. O processo de adaptação de gato, principalmente, é mais difícil que de cachorro.
Porque o gato, ele é um animal caçador, ele é um animal que tem uma personalidade muito forte. Ele não é que nem o cachorro que você ensina. Sentar, dar pata. O gato, ele tem a personalidade dele. Inclusive, a personalidade do gato, ele vai se formar com 8, 9 meses. Então, a gente até fala para os adotantes, não adianta você adotar um filhote querendo que seja um gato que vai no colo, que gosta de carinho, porque você não vai saber disso agora, com 2 meses, vai ser lá na frente. E eu adotei a minha gata, foi 1 semana de adaptação para eles se verem. Então, tem todo um período de adaptação para cheiro, para se conhecer por olfato primeiro, depois apresentar, dando alguma coisa que eles gostam, um petisco, um sachê. E depois de 2 anos eu fiquei grávida. Então, aí é uma nova adaptação, porque o gato precisa aceitar o bebê. E meu gato é apaixonado pela minha neném. E hoje minha neném tem 1 ano. E desde quando ela nasceu, eles dormem juntos. Então, assim, muita gente também, quando fica grávida, acaba querendo se desfazer do gato, principalmente por causa da toxoplasmose, né? O cachorro também tem isso de querer se desfazer porque ficou grávida, mas a gente vê muito mais para gato. As pessoas têm muito medo da toxoplasmose. Só que o que as pessoas não sabem é que a toxo ela é transmissível principalmente por alimentos não lavados do que por gatos. Para você contrair toxoplasmose de um gato, você tem que comer as fezes dele. De um gato contaminado. Então, assim, é muito raro. Então, para as pessoas também não se desfazerem dos gatos quando ficarem grávidas, né? Peraí, então explica um pouquinho esse termo que você falou. É a toxoplasmose. É uma doença que, principalmente no começo da gravidez, ela afeta o cérebro da criança. Então, traz má formação, traz um monte de outras coisas. Quando a gente fica grávida, é um dos primeiros exames que você faz, para você saber se você já teve contato com a doença. E se você tem no começo da gravidez, é muito perigoso para o feto. Então, tem todo um cuidado, tudo. E muitos médicos falam, você tem gato? Porque o meu médico falou, toma cuidado. Só que quando você vai pesquisar, a chance de contaminação por verduras, frutas mal lavadas é muito maior do que por gato. Nossa, cachorro não. Cachorro não, é só gato. Ai, nossa, essa informação eu não sabia. Ai, que interessante. Mas, assim, tem médico que assusta, né? Fala que tem que dar embora o gato. Sim. E não é assim. Não né? é. Tem que dar uma pesquisadinha, conversar melhor. Lógico que todo cuidado, você não vai pegar um gato que você não conhece e ficar abraçando, beijando, até porque não é só isso que transmite, tem muitas doenças e não é só o gato, é o gato, o cachorro, qualquer animal pode trazer doença, né? Então, tem que tomar um cuidado, mas eu acho que a polêmica maior quando a pessoa engravida é a toxoplasmose. Nossa, eu sei que no podcast passado a gente falou justamente disso, que você falou da sua bebê, que teve essa adaptação com os gatos. Eu trouxe esse tema no podcast passado, falando dessa adaptação, de deixar a criança junto com o animal, seja o gato ou o cachorro. A gente falou mais do cachorro, porque ela tinha cachorro, né? A veterinária que eu entrevistei. E ela falou, assim, que a criança pode ficar do lado do animal, ele pode lamber. Só que, assim, não lamber o tempo todo, né? Ficar lá 5 minutos lambendo. Não, um pouquinho. Porque, assim, faz bem pra criança, a veterinária estava falando. Né? Faz bem pra criança essa junção, assim, da criança com o animal. Como que ela falou? Ela falou, assim, em questão de... Eu acho que é uma série de coisas, né? Cria imunidade. Imunidade, isso mesmo. Cria... eu vejo que, assim, tem muitos estudos que falam que a criança, quando tem contato com o animal, ela tem várias outras habilidades que ela desenvolve mais fácil, né? Então, para uma criança ter um gato, um cachorro, é muito bom.
Porque o gato, o cachorro, eles sentem muito, né? Porque quando a criança vem, eles meio que ficam de lado. E eles não entendem aquilo. Então, eles precisam de uma atenção para entender que é um novo membro da família e que vai fazer bem também ter aquela criança. Uhum. E falar também dos cachorros, dos gatos da ONG. Falar um pouquinho sobre eles, se você quiser falar sobre algum animal que tá passando aqui, pro pessoal aqui. Se quiser adotar, se quiser vir conhecer a ONG, quiser conhecer esses animais, eu conheço alguns. Super bonitinhos. Aqueles filhotes foram adotados, né? Foram. Aqueles dois, albertinho e pretinho. Ai, Foram. são lindinhos. Hoje a ONG tem... a gente mantém uma média de 50 animais. A gente não tem um abrigo, então fica um pouco mais difícil, né? Nossos cães ficam em hotel. Os gatos ficam num lugar que hoje a gente tem um bazar para arrecadar fundos. Mas é bem dividido quantidade de gatos e cachorro, normalmente é meio a meio mesmo. A gente resgata os animais tanto de maus tratos quanto das ruas. Infelizmente, a gente não consegue atender todas as demandas que chegam. Muita gente manda mensagem, mas a gente tem que escolher. Então, entre um animal que está doente, que está atropelado, e um animal que está saudável, a gente precisa pegar o doente, né? Essa é a Mistel, por exemplo. Ela é uma gatinha super fofa. Ela tem mais ou menos 3 anos. Já tá castrada, tá tomando as vacinas. Essa é a Tiana. A gente tem animais, assim, de todas as idades. Tem filhote, tem adulto, tem idoso, que os idosos também precisam, né? Esse é o Atlas. O Atlas a gente resgatou, ele é um gatinho mais bravo. A gente resgatou ele com a pelve quebrada. Ali perto da rodoviária antiga. Foi um resgate mais difícil por ele ser bravo, mas graças a Deus ele também se recuperou. Uhum. Essa é a Milha, a nossa cachorrinha cadeirante. Ela foi atacada por outro cachorro e ela não tem movimento da metade do corpo para baixo. Nossa. Quantos anos ela tem? Ela tem uns 9, mais ou menos. Nossa. Mas vocês acharam ela na rua? Ela tinha um dono. Uhum. Mas a pessoa não ia ter condições, porque ela não vai andar. Ela chegou a fazer cirurgia, ela fez cirurgia para controle de dor, mas ela é uma cachorrinha que realmente não vai mais andar. Então é um custo alto, né? Uhum. Nossa. Mas precisa de motivação, né? De motivar o animal, mesmo que ele não ande. Dá pra usar a cadeirinha? Ela usa cadeirinha, porque ela tem movimento nas partes da frente, né? Aham. Então, é uma questão, né? De fazer uma adaptação, de ter rampa em casa, que mora em Sim. casa, né? Ai, que fofinha. Eu queria que você falasse também sobre 2 fotos que tem, que ainda vai chegar. Você tava com o Bruno. Bruno Lima. Isso. Uhum. Você falar sobre... Estava tendo feirinha de adoção. Sim, a gente tem uma cachorra resgatada com ele, inclusive. Aí, ó. Essa foto mesmo. A gente chegou a fazer... Essa daqui é a Cora. Foi um resgate da equipe dele, mas ela já foi adotada. Uhum. E a gente tem a Madonna, que foi resgatada junto com o Batman, também com a equipe dele. Hoje ele é morador de Indaiatuba, né? Ele tá aqui já faz acho que uns 2 anos, mais ou menos. E a Madonna e o Batman foram resgates junto com ele. O Batman é um Rottweiler, ele foi adotado. E a Madonna é uma pastora. Assim, é muito triste quando a gente vai numa casa retirar um animal por maus tratos. Porque quando a gente faz uma triagem para denúncia, a gente tenta realmente entender se aquilo é um maus tratos. E era uma situação muito triste. O cara batia na cachorra porque ela não procriava. E depois, fazendo exame e tudo, a gente descobriu que a cachorra tem ovário policístico, tem um monte de problemas de saúde. Então, é bem triste. Eu acho que o trabalho que o Bruno faz é um trabalho importante, porque não é qualquer um que consegue entrar numa casa, retirar um animal. A gente
já levou processo por retirar animal de maus tratos. A gente tem um processo rolando desde 2019. Então, não é uma coisa fácil, né? Aham. Nossa, e ainda mostrar pra esses... Que você falou da pastora, né? Mostrar pra ela que ela vai ter uma segunda chance, que nem todos os seres humanos são tão ruins, né? Ela Sim. tentar entender que a gente é do bem, a gente não vai fazer isso. E eu fico imaginando assim, a tristeza dessa cachorra, assim, olhando pra gente e tentando entender, será que vai me bater também? Né? Sim. Acho que eles têm essa consciência, né? E deve ser... Ainda bem que ela foi adotada, né? Ela ainda não. Ah, ela não. Ela foi tá pra o adoção. O Rottweiler. Rottweiler foi adotado. Ah, tá. Ela ainda tá. Sim. Mas agora ela tá boazinha. Ela ainda vai passar por cirurgia. Uhum. Inclusive, vai ser dia 14. Ela vai passar por cirurgia. Mas logo, logo ela vai ficar bem. Se Deus quiser. Mas ela tá bem, assim. Tá ela tá bem. mansinha. Tá... Ela é um doce. Ela só é um pouco mais velha. Ela deve ter ali uns 10 anos. Nossa. Mas ela é um doce. Ah, que fofinha. Ah. Eu acho, assim, é triste, mas eu acho legal, assim, a gente mostrar que o animal vai ter essa segunda chance de viver uma nova experiência, de ter uma nova família, de ver que não vai existir mais agressão ali dentro da casa dela. Sim. Né? É difícil pro animal entender isso, eu acredito, né? A gente tem animais que, na verdade, eles não confiam nas pessoas, né? A gente leva um tempão para conseguir conquistar a confiança. A gente resgatou um cachorro, que é o Scooby, com queimadura de 2º grau nas costas. Aliás, de 3º grau. Ele foi queimado por produto químico. Então, tem pessoas que ele já olha e não adianta tentar fazer amizade. Porque ele não aceita. Eu não sei se lembra o agressor, Pode que ser. às vezes acontece, mas Nossa. ele tem cicatriz até hoje, vai ter pro resto da vida as costas dele, né? Aham. Mas não tem o que fazer, a gente tem que tentar mostrar pra eles que nem todo mundo é ruim. Uhum. A Olivia, é a minha cachorrinha. Eu falo Olivia, eu falo, nossa. É o nome da minha bebê. Ah, é? É o nome da minha cachorra. Então, ela é uma vira-latinha. Eu peguei ela na rua com um aninho. Foi assim, um cara tava numa moto, ela tinha um irmãozinho e deixou os 2 filhotinhos na rua. Não sei que motivo. Acho que não deu tempo nem de pegar a placa da moto pra descobrir. Então, assim, a vizinhança não sabe de onde ele é, o porquê. Jogou eles 2 na rua. Só que o irmãozinho dela foi adotado, porque essa é uma questão, né? Acho que os machos são adotados muito mais rápido. Ou são pegos na rua mais rápido, porque eles não vão ter filhotes. Acho que a fêmea tem tem mais dificuldade. Eu digo na rua, Eu assim. acho que o único preconceito das pessoas com macho é marcação de território. Ah, é? É. E com a fêmea seria a castração, Sim. né? Aham. Que tem que pagar a castração, ou não pagar. Às vezes o cachorro, a fêmea engravida. Acho que tem esse problema também. Aí acabou que o macho foi adotado. Pegaram ele primeiro na rua. E a minha Olivia ficou ali. Acho que ela ficou... eu não lembro agora quanto tempo ela ficou na rua. Acho que uns 4 meses. Ficou na rua. Magrinha, magrinha, magrinha. A gente pegou ela magra. Assim, a vizinhança dava ração pra ela. Eu morava, assim, numa rua de baixo. Ela tava na rua de cima. E o pessoal que morava lá dava ração, alimentava ela. Ela chegou a já dormir na casa de uma moça que tinha dó, né, de deixar ela na rua no frio. Mas assim, mesmo assim, ela era magrinha, magrinha, magrinha. E aí a minha mãe, vamos pegar ela. A gente já tem 2 em casa, mas vamos pegar. Né? E aí a gente começou a fazer essa adaptação das minhas 2 cachorras conhecerem ela na rua. Pra não ter briga dentro de casa. Então a gente levou a minha cachorrinha pequena pra conhecer. E depois a gente levou minha labradora pra conhecer. Ela é muito agradecida. A gente vê assim pelo olhar do cachorro quando ele é adotado ou que a gente pegou na rua. A gente vê pelo olhar dele, assim, que eles são muito agradecidos. E são totalmente diferentes das minhas cachorras de raça. Porque as minhas cachorras de raça não sofreram que nem a minha Olivia. Elas não sabem dessa história, assim, de viver na rua, sobreviver. Né? Elas não têm essa noção. E a minha Olivia, ela tem. Então, ela é muito agradecida. Ela vem, ela faz festa, ela é mais carinhosa.
ela tem um olhar, assim, pra gente de que ela é agradecida eternamente, assim, pela gente. Então, eu acho isso muito bonitinho. Ai, eu não trouxe minha Olivia aqui, não coloquei ela aqui. Esqueci, deveria mostrar. Mas ela tá no Instagram, lá no Assunto Pet, a minha Olivia. E é isso, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E quem não puder adotar, mas quiser apadrinhar, a gente tem programa de padrinho para os animais também. Uhum. E como funciona? Cada animal tem um valor para a ONG, né, mensal. Então a gente faz esse cálculo e divide, e aí tem o valor que o padrinho pode doar. Então, a partir de R$ 25 já pode ser padrinho de um animal. Ah, tá. Não leva pra casa, mas você Não. ajuda com Com valor. o custo dele na ONG. Aham. Ah, já é uma forma aí de ajudar, Sim. se você não pode adotar, mas pelo menos está ajudando uma vida. Eu acho que isso é muito bacana. Com certeza. Obrigada. Obrigada.